Visto por alguns como depósito de lixo ou um espaço que não serve para nada, os banhados, na realidade, são um berço de vida, habitat de muitas espécies fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Além disso, exercem importante função na regulação das águas. A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos tem 4.698 hectares de áreas úmidas remanescentes. Os banhados eles servem para uma regulação hídrica, eles servem como esponjas, por exemplo, onde tem uma alta nos rios, ao invés de descarregar essa água para ambientes urbanos, os banhados servem justamente para regular isso. À medida que vai secando, eles vão descarregando a água também para os aquíferos e fazem justamente essa regulação. O que se tem, talvez um atravanco nessa questão toda, é justamente a caracterização dos banhados. Hoje, legalmente falando, não se tem leis específicas de proteção desses ambientes, porque é muito difícil tu conseguir caracterizar esses locais. Diferente de tu ter uma lei de mata ciliar, onde tu tem 30 metros de proteção a partir do arroio ou do rio, que é uma coisa clara de se entender. Nos banhados não, talvez muito por não se ter essa caracterização oficial de banhado. Inclusive o termo área úmida ainda é uma coisa assim bastante imprecisa, então carece-se justamente de análises, estudos em cima disso, se entender a vegetação que tem, as espécies que ocorrem nesses locais, para se conseguir justamente mensurar de alguma forma esse tipo de coisa e claro que partir para uma questão mais legal de preservação, né? A legislação garante que as áreas úmidas ou os banhados, como são chamados aqui no Rio Grande do Sul, são áreas de preservação permanente. No entanto, a lei muitas vezes não é suficiente para dar conta de proteger essas áreas. Por isso, as universidades aqui da região foram acionadas para gerar conhecimento científico e assim poder dar subsídio para quem tem o poder e o dever de cuidar do meio ambiente e não ficar de mãos atadas. O Comitê de Gerenciamento da Bacia, o Comitê Sinos, por meio do projeto Verde Sinos, trabalha para elaborar mais uma importante ferramenta em prol da preservação do que sobrou dos banhados da região. Dentro do projeto Verde Sinos está prevista a produção de um atlas, um documento que vai registrar, vai demonstrar, mapear essas áreas de APP e especificamente as áreas de banhado, aquelas áreas que são fruto de investigação científica, para que a gente consiga, na verdade, determinar quais os perímetros que são necessários para a gente fazer a conservação, né, a preservação dessas áreas. São áreas que já têm, na verdade, uma legislação que as protege, mas na prática o que a gente percebe? Que faltam alguns instrumentos ou uma informação precisa a respeito das áreas específicas. Quando tem um empreendedor que quer fazer um empreendimento numa área supostamente de banhados, né? Uma das APPs que a gente tem investigado. Para o licenciador, ou muitas vezes para a pessoa que responde pelo registro de imóveis, fica muito difícil ele reconhecer se é ou não uma área de banhado. Então a nossa proposta é que se possa definir, através das coordenadas geográficas, o polígono onde essas áreas estão inseridas e através do mapa, que vai estar contido no Atlas, qualquer pessoa tem uma facilidade muito grande de identificar essa área, né? Não tendo aquela discussão, será que isto é uma área úmida, será que não é uma área úmida? Então o objetivo desse Atlas é facilitar a percepção e a visualização e a delimitação física das áreas de proteção que estão no escopo do projeto Verde Sinos, né? Da mesma forma, nós pretendemos apontar, marcar, delimitar todas essas áreas que estão sendo hoje estudadas, que têm uma relevância na parte de vegetação, com potencialidade de se transformarem, quem sabe no futuro, de unidades de conservação, né? De modo a assegurar que essas áreas permaneçam intocáveis na nossa bacia hidrográfica. Impedir que áreas protegidas sejam vítimas de danos ambientais é uma das tarefas do Ministério Público, também parceiro da segunda fase do projeto Verde Sinos. Nós temos uma certa carência de subsídio técnico para enfrentamento das questões ambientais no dia a dia. Recentemente, na Bacia do Rio dos Sinos, aprovamos então o plano de bacia, que, né, conhecido como plano de bacia, na verdade é um plano de gerenciamento de recursos hídricos.
toda e qualquer ação a partir disso, né, de licenciamento ambiental, de novos empreendimentos, de novas instalações de obras, deve ter parâmetro também o plano de bacia, ou seja, o município agora que vai licenciar, ele vai ter que ter por base para fazer um licenciamento não apenas a legislação federal, a legislação estadual e as suas próprias leis, como por exemplo o plano diretor ou lei da política municipal de meio ambiente, também deverá observar o que está disposto no plano de bacia, né? Então, esse material que está sendo produzido, esse plus do Verdicinos, que vai dar origem ao final a um atlas, esse material também vai ser utilizado tanto pelo Ministério Público como pelos licenciadores, né, todos os agentes que atuam na esfera ambiental, para impedir danos ambientais, ou seja, uma maior proteção àquelas áreas sensíveis, né? Todo substrato teórico que a gente consiga, né, técnico, com fundamento técnico, que seja produzido no meio acadêmico, que nos sirva para fazer frente a essas agressões que o meio ambiente sofre, vai ser muito útil no trabalho do Ministério Público e no trabalho de qualquer agente público que atue na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos daqui em diante. A ideia é que cada grupo de pesquisa na sua área de estudo faça um levantamento da situação das áreas úmidas da bacia, usando de amostragem, de uma determinação de pontos que a gente escolheu, e então cada um vai criar com a sua metodologia de trabalho, vai chegar a um indicador ambiental, né, específico para cada tipo de espécie. Então, por exemplo, aves, peixes, plantas, microinvertebrados, roedores, né, anfíbios, e por aí a gente vai. Depois nós vamos tentar juntar todos esses indicadores num único índice ambiental que vai ser a resposta do ponto de vista de qualidade dessas áreas úmidas. Então a gente vai poder comparar e dizer assim, conforme a qualidade da situação de atividades antrópicas naquela área, porque na verdade a gente sabe que essa é a principal situação que diminui ou que piora os aspectos ambientais dessas áreas, a gente vai poder dizer, com essa situação de atividade eu tenho uma qualidade ambiental piorada, e aí nós vamos trabalhar ações para melhorar, para minimizar os impactos negativos.